Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu acho que quase todos aqui me conhecem. Antônio Antenor Rodovalho, advogado, mas eu gosto que todos me chamem de Toninho Rodovalho. Como eu gosto de ser chamado, eu acho que é assim que Deus me conhece também. Vou contar um pouquinho da minha história. Meus pais vieram lá do município de Ouvidor, de um lugarzinho chamado Paraíso. De lá, já com 7 filhas, vieram aqui para uma fazenda aqui chamada Mata Pasta, aqui perto do Campo Limpo. Moraram aí uns tempos, aí eu nasci. Aí meus pais mudaram aqui para Anápolis, lá para a Avenida Mato Grosso. Fomos o quinto morador da Avenida Mato Grosso. E ali eu cresci. Quando eu tinha 6 para 7 anos, meu pai morreu e minha mãe ficou com aquela escadinha de filhos. Analfabeta, lavadeira de roupa. Mas o que eu quero contar para vocês é que todos os sábados, ali é onde é o Panela Velha, aquela praça ali do Trabalhador, ali era um lugar onde corria uma água, que vinha lá do Ipiranga, mas era uma água caudalosa, encachoeirada. E todos os sábados, as enfermeiras do Hospital Evangélico vinham de lá, era longe para ir lá no Panela Velha, né, naquela praça. Mas todos os sábados elas estavam lá, reunindo a criançada para cantar corinhos e falar de Jesus. E eu estava lá naquele lugar, muito tempo ali. E desde pequeno eu sempre gostei de cantar, eu gosto de cantar. E fui crescendo, aí quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, 23 anos de idade, uma maestrina, que dirigia o coral da Igreja Presbiteriana de Anápolis, me convidou para ir cantar no coral da igreja. E levou mais um casal, que era o Oswaldo Correia Borges e a sua esposa. Aí nós fomos e ficamos cantando lá, o Anatom, seu irmão, muitos anos nós compartilhamos do amor de Jesus lá naquela igreja. Mas eu fiquei ali muito tempo, mas, como eles dizem do crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, eu gostava muito de cantar. Então, no início da década de 60, na época dos Beatles, nós formamos um quarteto, chamava Os Marginais. Era eu, Elá de Sandoval, o locutor da Rádio Santana, Jomar Piantino, um bancário do Banco do Brasil, e o Milton, que era o tipógrafo da Tipografia Glória. Foi muito bom naquele tempo, e nós cantamos, mas aí o Jomar se suicidou. E aí acabou o quarteto. Aí eu formei um trio, chamava Iaquitamos, porque era papel carbono do trio Iaquitã. Era eu, um empregado do seu Paulo ali, chamado José Messias, e um dentista, nós chamava ele de Fontoura. Muita gente conheceu ele aqui em Anápolis. E ficamos com esse trio cantando Cantina do Paulo e outros botecos aí. Mas lá firme na igreja. Aí em 1972, quando era pastor da igreja, o reverendo Aristeu de Oliveira Pires, o Espírito Santo bateu no meu coração. Eu deveria realmente aceitar Jesus de fato. E eu aceitei e fiz minha pública profissão de fé em 1972, lá na igreja, e o casal também que cantava comigo nesse mesmo dia, aceitaram Jesus. Nós fomos batizados ali. Aí eu continuei lá, certo? Mas já com um novo nascimento, começando a entender melhor das coisas de Deus, do amor de Deus e do que Deus queria comigo. Em 1977, eu conheci minha esposa, casei. Em 1979, nasceu minha primogênita, coloquei o nome dela de Lídia, eu estava contando ali, em homenagem à dona Lídia, esposa do Onofre Quinan, que era uma santa mulher. E em 82 nasceu a outra filha, a Raquel. Criei minhas filhas na igreja, e estão até hoje criando meus netos na igreja. Mas
Na década de 82 foi um período muito difícil, mas por um lado, e por outro lado, o amor de Deus sempre multiplicando na minha vida. Eu tive umas crises. O primeiro, uma crise renal. Alexandre sofreu com ela esses dias. Expeli um cálculo renal e o doutor Fernando Almeida falou: Toninho, na radiografia aqui você não tem um cálculo, não, você tem uma pedreira. Fica preparado que de vez em quando vai escorregar um aí. E de fato, poucos meses depois, cálculo renal de novo. Aquele sofrimento tomando Buscopan e tudo, até para expelir o cálculo. Foi. Aí no dia 31 de julho de 1983, eu acordei com outro cálculo. Aquela dor horrível, tomei o Buscopan, tomei banho, fui para a escola dominical, depois fui almoçar na casa da minha sogra, que era a casa dela ali perto do estádio Jonas Duarte. Naquele tempo, o time da Napolina estava voando, né? Como diz os atletas. E eu falei, gente, eu vou assistir o futebol lá, porque eu esqueço dessa dor. Fui lá para o estádio, eu aguentei a ficar no primeiro tempo. Mesmo assim, andando para lá e para cá. Fui embora, peguei minha mulher na casa da minha sogra, eu morava lá na Pinheiro Chaga. Chegando em casa, eu tomei um banho e falei para minha mulher, eu vou na igreja independente. Igreja independente ali de frente à Rádio São Francisco, era a inauguração e consagração do templo da igreja independente. Seu Paulo ali era dirigente lá. Ele tinha me convidado, já era o terceiro dia, e eu não tinha ideia. Eu falei, não, eu vou. Minha mulher falou, você não vai? Eu falei, vou. Seu Paulo me convidou, eu vou. E nesse dia, tinha um pastor da Igreja Memorial Batista de Brasília que estava fazendo as pregações. E era um pastor que tinha dom de cura, chamado Reverendo Vilarindo, se bem não me falha a memória. E eu fui, sentei, e a igreja encheu. E eu sentei lá e o cálculo começou a doer. Aí eu sentava de um ladinho da bunda, esperava um pouco, aquele doendo, sentava do outro. Começou o louvor e eu achando aquele louvor. Eu que gostava muito de cantar, achando chato aquele louvor, mas fiquei ali firme. Terminado o louvor, o pastor falou assim, agora quem está com isso, foi declinando uma série de doenças, tudo, vem aqui na frente que eu quero orar pelos enfermos. Aí foi quase que a metade da igreja lá para frente, e eu fiquei sentadinho lá, sofrendo dor, querendo ir embora, mas falei, eu não vou embora, vou esperar o restante do culto. Aí o pastor começou a orar, ele não falou 10 palavras na oração, eu senti Jesus passar a mão nos meus rins e limpar, foi aquele alívio. Dali eu saí perfeito. E eu digo para vocês o seguinte, que nessa década de 80, foi terrível, porque eu lecionava na faculdade de Direito, tem aqui ex-alunos que estudaram comigo lá, e um problema de hérnia inguinal. E eu sempre gostei de dar aula expositiva, andando para lá e para cá e tudo, mas andava lecionando com a mão no bolso, segurando a hérnia. Porque à medida que você ia falando assim, eu queria dando aquela cutucada. Aí eu fiz a cirurgia com o doutor Porfírio. Passado mais um ano e pouco, eu tive que fazer com o doutor Porfírio e o doutor Gerson Bonfim uma cirurgia de hemorroidas, também dolorosa. Mas como o Kleber disse aqui, eu sentia muita dor, mas pensava assim, mas Jesus sofreu tanto lá, pregado na cruz, cuspido, apanhando, tudo, era muito mais dor. Então aquilo era um alívio. E eu segui nessa minha história, e criando a minha família, e nesse novo nascimento, procurando corrigir, porque Jesus já tinha perdoado os meus pecados passados, mas como eu sou pecador até hoje,
Então, sempre junto, pedindo a presença do Espírito Santo para me guiar nesse caminho. E hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, por tudo que eu realmente sofri, mas foi tudo porque Deus estava trabalhando o meu caráter. Porque eu sei que quando eu partir daqui, só o meu caráter que vai interessar. Não é verdade? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não poderia encerrar minha palavra sem dizer isso aí, porque eu me considero um evangelista. O evangelista tem que falar das verdades da palavra de Deus. E uma verdade que eu quero deixar para vocês, eu sei que aqui são todos religiosos, né? Todos aqui são tementes a Deus, congrega aí na igreja e tudo, e vai nessa caminhada, mas às vezes você pode estar igual aqueles dois caminheiros de Emaús, e depois que Jesus ressuscitou, ele estava caminhando para Emaús, desesperado, desanimado, porque Jesus tinha morrido numa cruz e tudo, e Jesus vai caminhando com eles e trazendo para eles o Evangelho de uma forma simples, para que eles entendessem, mas eles só foram entender quando eles passaram Jesus e Isaías, chamaram Jesus para ficar, e Jesus entrou, aí abriram-se os olhos deles, e eles viram que é Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós, como religiosos, estamos nessa caminhada aí, sem perceber que Jesus está caminhando conosco. Jesus está aqui hoje. Você não veio aqui por acaso. Pode ter certeza disso. Cada um de vocês tem uma história que Deus realmente está acompanhando de cada um com seu grande amor, porque Deus quer que nenhum se perca. Mas o que eu quero deixar o recado para vocês é o seguinte, é que a maior necessidade e a maior urgência que tem todos nós é que nós nascemos de novo. Nós precisamos nascer de novo. Se você não nascer de novo, a sua fé é vã, a sua religião é vã, a sua esperança é vã. Por quê? Você pode entrar no céu sem dinheiro ou sem dinheiro, sem fama ou com fama. Você pode entrar sem religião no céu, mas nunca vai entrar no céu sem nascer de novo. Isso aí, o que é esse nascer de novo? Jesus, quando começou o ministério dele, ele já começou dizendo o que João Batista já vinha pregando. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Jesus falou, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Você quer participar do reino de Deus? Então, arrependa dos seus pecados, da sua vida que você está levando. Vamos começar uma nova vida junto comigo? E Jesus quer isso aí. Quer te levar para um lugar onde Ele está e onde é a nossa morada, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui só nessa caminhada em direção à nossa origem. E que Deus nos abençoe, que nós realmente não percamos o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém.